Oiê, eu sou a Esté e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo entre Santos e Mirassol. Eu acho que não tem como começar esse vídeo não falando da escalação do Carille no primeiro tempo, né? Eu acredito que foi uma escalação que tinha tudo pra dar certo, porque se você olha de primeiro momento você fala assim, Carille surpreendeu um pouco, pode ser que dê certo. E o Santos realmente começa o jogo bem, só que depois desanda quando toma o primeiro gol. O Léo Batistão, por exemplo, ele perdeu uma chance claríssima de gol, né? Enquanto o Santos ainda era melhor no jogo, que um centroavante, ele, né, por ser centroavante, não pode perder, né? E ele acabou perdendo. Depois de uma jogada ali do Marcos Leonardo, a bola saiu ele e o goleiro e ele perdeu. Na sequência teve um outro lance também que ele acabou desperdiçando. Se o Batistão faz o gol, o jogo seria outro, e talvez hoje, agora, nesse momento, nós estaremos aplaudindo o Carille pelas improvisações que ele fez ali no meio campo, em colocar o Marcos Guilherme, em colocar o Felipe Jonathan. E sobre o Felipe Jonathan, né, porque eu disse que a gente olha e fala assim, ou pode ser que funcione. Porque ano passado o Felipe Jonathan já jogou no meio campo, e ele foi bem. Inclusive, muitos até falavam, meu Deus, traz o Felipe Jonathan pro meio campo, ele tem uma boa visão de jogo, não sei o quê. Só que o Felipe Jonathan esse ano, ele não tá bem nem na posição dele, que dirá improvisado no meio campo, né? Então o Santos foi bem no primeiro momento ali no primeiro tempo, a escalação mirabolante do Carille com o Felipe Jonathan, o Marcos Guilherme e o Balieiro no meio campo e mais avançados ali, o Léo Batistão e o Marcos Leonardo, funcionou. Só que quando o Santos tomou o gol, inclusive, eu quero só mencionar aqui que o primeiro gol do Mirassol acabou saindo na origem do lance, na verdade, teve uma falta em cima do Marcos Guilherme que não foi dada, e depois saiu o gol, mas enfim, o juiz deixou seguir, o VAR analisou e não viu como falta. O Santos toma o primeiro gol e simplesmente desanda no jogo, né? O Balieiro não vai bem, muito porque marca sozinho ali atrás. O Felipe Jonathan e o Marcos Guilherme também não conseguem se entender muito ali no meio campo. O Marcos Guilherme, ele, apesar de ele ter feito o gol no segundo tempo, eu não acho que ele fez uma boa partida, como eu disse já. Ele é muito inconsistente. Ele foi bem na medida do possível, né? Porque depois que tomou o gol, todo mundo ali ficou muito mal. O único que tentava alguma coisa mesmo era o Marcos Leonardo, que tentava puxar a bola, que tentava, sei lá, dar um respiro pro Santos, que estava sofrendo com os contra-ataques do Mirassol. Mas depois que o Santos tomou o primeiro gol, simplesmente se perdeu no jogo, ficou totalmente perdido e aí não teve jeito. Veio o segundo, veio o terceiro gol. E se o Carille não tivesse mexido, poderia ter tomado até mais, né? Porque o Santos estava totalmente perdido em campo mesmo. No final, a escalação mirabolante do Carille, que poderia ser algo surpreendente, acabou não dando certo. Mas como eu disse, poderia ter dado certo, talvez, né? Nunca saberemos. Se o Batistão tivesse abrido o placar ali naquele lance enquanto estava funcionando. Com 35 minutos de jogo, no primeiro tempo só, o Santos já estava perdendo por 3-0. Eu acho que ali o Carille já devia ter mexido no time, viu que algumas peças não estavam funcionando mais, o Felipe Jonathan no meio campo não estava fazendo absolutamente mais nada, o Léo Batistão, ele não funciona jogando ali atrás, tentando buscar jogo. Eu não acho que o Batistão seja um jogador para isso. Ele é muito lento, ele não se ajuda, né? Ali teve o tempo dele para tentar se recuperar e ele não se ajuda. A gente viu os gols que ele perdeu, os lances que ele perde. Então, assim, o Léo Batistão ele não se ajuda, talvez ele possa jogar, sei lá, na área como centroavante mesmo, sem ter que sair toda hora para buscar jogo. Mas para isso a bola tem que chegar e tem que ser só ele, centroavante Léo Batistão, sem ter o Marcos Leonardo em campo. Ele não dá certo em jogar um pouco recuado ali atrás como meia e muito menos pelas pontas porque ele não tem velocidade. Então, o Léo Batistão pode ser um jogador que a gente pode usar, mas tem que usar ele na posição dele. Senão a gente só vai queimar o jogador, eu vou estar aparecer aqui nos vídeos criticando ele e não vai funcionar. Bom, como eu estava dizendo, eu acho que o Carille demorou um pouco para mexer, porque se tá com 35 minutos de jogo, seu time já tá perdendo por 3-0, gente, mexe. Muda o time, você ainda tem 10 minutos ali, mais acréscimos para fazer alguma coisa ainda no primeiro tempo. Mas ele não fez isso, ele veio com as substituições no segundo tempo, né? Tirou o Felipe Jonathan, tirou o Balieiro e tirou o Léo Batistão para colocar o Camacho, Sandri, o Lucas Braga. Mudou totalmente o time.
o Santos começou de novo o segundo tempo melhor e conseguiu, inclusive, abrir o placar com o Maicon de cabeça e depois ampliar com o Marcos Guilherme, né? Quase conseguiu empatar o jogo, porque nós tivemos sim oportunidades para isso. Inclusive, a mais clara oportunidade do terceiro gol veio nos acréscimos ali mesmo com o Marcos Leonardo, na cabeçada do Marcos Leonardo, mas o goleiro fez uma defesa assim, que surreal, uma defesa surreal mesmo, é a defesa do campeonato, porque foi uma defesa muito difícil e foi uma bola, cara, não dava. Se gritou gol, tinha que ter gritado gol ali, não tinha como. Mas enfim, as substituições fizeram muita diferença. O Sandri entrou muito bem, como entrou no último jogo, né? O Camacho, eu já tinha feito uma crítica ao Camacho aqui no canal, falando que ele não era aquele jogador que tinha chegado ao Santos, né? Tinha caído muito esse ano, não tinha feito boas partidas ainda. E o Camacho conseguiu surpreender, ele entrou bem no jogo. E o Lucas Braga entrou sendo o Lucas Braga, né? Fez o que podia ali na ponta e o time melhorou. Alguns jogadores hoje no Santos não tem como você tirar de campo. Por exemplo, Marcos Leonardo, não tem como você mexer nele. Se ele pode jogar e se ele está em condições de jogar, ele precisa estar em campo. O Sandri se encaminha para isso, então o Sandri é outro jogador que ele precisa estar em campo. É um jogador que muda totalmente ali o meio-campo do Santos, é um jogador que ele é volante, só que ele não pensa só em defender, não é aquele jogador que fica tocando de ladinho, sabe? Esse jogo de lado que, enfim, eu detesto. Ele não é. O Sandri, ele é objetivo, ele joga pra frente, ele joga já pensando em tentar armar o time de alguma forma. É claro que ele não tem essa função, mas ele consegue pensar à frente. E isso, com certeza, acaba fazendo a diferença e faz ele ser esse jogador importante, uma peça importante pro Santos. Por isso que a torcida sentiu tanta falta dele e por isso que a gente estava contando os dias para ele poder voltar. Outro jogador que não tem como sair, eu acho que todo mundo concorda também, é o João Paulo. Vamos falar da zaga rapidinho? E depois eu vou para as laterais, porque eu comecei do ataque para a defesa, tinha que ser ao contrário, mas enfim, precisava começar a falar lá do ataque com o Léo Batistão, que tinha perdido o gol, que foi um momento crucial no primeiro tempo para o Santos, a boa chance, a única oportunidade boa que o Santos teve de gol real mesmo. Mas enfim, nós temos a nossa dupla de zaga lá, né? O Bauerman e o Kaique. O Bauerman é um baita de um zagueiro. Sem dúvidas nenhuma, o Santos acertou demais na contratação dele. Ele entrou no time e não saiu mais, né? Então, assim, é um jogador hoje que é incontestável. Não tem como você falar assim, o que a gente coloca no lugar do Bauerman? Não tem como. O Bauerman, ele chegou pra ficar. E ele tá mostrando isso jogo a jogo, fazendo partidas muito consistentes. E isso acaba sendo um ponto muito positivo pro Santos. Do outro lado, a gente tem o Kaique, que é um jovem muito promissor e que fez uma boa dupla ali, conseguiu ser muito consistente junto com o Bauerman, né? Nas laterais, de um lado a gente tem o Madison, do outro a gente tem o Lucas Pires. E o Lucas Pires é um cara que chegou para ser o dono da posição, né? Não tem como você contestar. Ai, será que o Felipe Jonathan? Não, gente, não tem. Hoje o Lucas Pires está melhor que o Felipe Jonathan e eu acho que tem que ser de momento, né? E se o momento do Lucas Pires hoje é melhor, a gente tem que deixar o Lucas Pires como titular e, claro, na posição. O Madison, do outro lado, ele é muito bom de cabeça. Ele é um lateral que eu gosto muito quando ele parte pro ataque, porque ele faz a diferença. Ele não vai pro ataque só por ir, só pra, vou marcar presença. Não, ele vai pro ataque e ele faz a diferença. Ele fez o gol de cabeça hoje, deixando o Santos vivo no jogo ainda, logo no início do segundo tempo, né? Que foi muito importante. Depois, no finalzinho do jogo, o Carille acabou fazendo uma quarta substituição, colocando o Thailson no lugar do Ângelo. E sobre o Ângelo, rapidinho, porque eu falei do ataque e não falei do Ângelo, ele foi bem na partida, mas eu acredito que ele ainda tem muito a aprender. Ele é um jogador jovem e ele ainda não tá 100% maduro nas decisões que ele toma. É claro que todo jogador erra uma decisão ou outra, isso é extremamente normal. Só que o Ângelo, ele tem errado muito. Tem muita decisão que ele quer decidir sozinho. Mas é claro que o Ângelo é um garoto jovem, tem muito a aprender ainda. E essa maturidade, ele vai acabar adquirindo com o tempo. Contanto que tem alguém auxiliando ele, falando, olha, vamos fazer assim,
vamos pensar um pouco antes de jogar, a gente sabe que você gosta de partir pra cima, de driblar, de finalizar, de fora da área, assim, surpreender o goleiro. Pode fazer isso, mas não em todas as vezes e não em todas as jogadas e acabar desperdiçando muitas das jogadas que poderiam ter, sei lá, tomado um rumo diferente e ter criado uma chance ainda maior de gol pra gente do que simplesmente finalizar só por finalizar, só porque acha que dava pra finalizar. Bom, como eu disse, então, ele saiu, né, no jogo no finalzinho ali, quase nos acréscimos mesmo, para a entrada do Thailson. E o jogo acabou por isso mesmo, né, no final, nos acréscimos mesmo, na última bola do jogo praticamente, que o Santos teve a oportunidade de atacar, o Marcos Leonardo cabeceou e o goleiro conseguiu tirar, mas era assim, lance claríssimo de gol, poderia ser o nosso gol de empate. Por fim, e no final das contas, esse jogo acabou sendo um jogo de 2 tempos, né? O Mirassol acabou conseguindo um resultado no primeiro tempo, o Santos conseguiu fazer a sua parte no segundo tempo, mas não foi o suficiente. No placar agregado a gente acabou perdendo. Porque, querendo ou não, é isso que acontece quando você toma 3 gols no primeiro tempo com menos de 35 minutos de jogo. Pontos positivos e negativos que a gente pode tirar. A respeito dos jogadores que entraram em campo hoje, eu já disse, mas um outro ponto também é entender que o nosso time, apesar de ter alguns nomes que podem e devem ser aproveitados ao máximo, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Precisamos de mais algumas contratações pontuais, que são as posições que a gente tem mais carência no momento. Sobre os testes do Caribe no primeiro tempo, o que eu acho disso? Eu acredito que o momento ideal para você fazer testes é agora, né? Contanto que você tenha uma certa noção, né, que o Campeonato Paulista, apesar de não ser tão importante assim como as demais competições que o Santos vai ter no ano, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e até mesmo a Sul-Americana, mas também entender que o Paulista não se pode passar sufoco como foi no ano passado, que a gente quase foi rebaixado. Enfim, eu acredito que testes são válidos sim, mas você tem que saber também ter um equilíbrio ali para conseguir conciliar os testes com resultados que ajudem o time a se manter bem ali na competição. Não a ponto de, vamos ser campeão, mas também não a ponto de, meu Deus do céu, estamos quase caindo. Acho que dá para ter um equilíbrio para fazer esses testes, porque querendo ou não, o momento para fazer teste é agora. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E olha, informação importante, eu acabei perdendo o acesso da minha página no Facebook e precisei abrir outra. Então eu vou deixar o link dessa nova página aqui para vocês poderem ir lá curtir. Quem já me acompanhava por lá vai poder me acompanhar agora através dessa nova página. É isso, gente. Até o próximo vídeo, então. E bora. Um beijo pra vocês.